Este filme foi realizado com o apoio de mais de 20 coletivos periféricos de comunicação e cultura, além de mais de 200 pessoas físicas, gente de várias classes sociais, de várias origens e cores, pessoas que acreditam na cultura e na arte brasileira, gente que ama a diversidade e a força do nosso povo, pessoas que sabem a importância de preservar nossas memórias e lutas. Nossos sinceros agradecimentos a todos que contribuíram com o financiamento coletivo desta obra. Nomes a seguir. Dedicado a todas as famílias que perderam seus entes queridos durante a pandemia do Covid-19, seja por conta do novo coronavírus ou pela política racista e genocida do Estado brasileiro. A narração a seguir é uma sobreposição de olhos e luzes intercaladas com imagens de Dona Edith caminhando em sua casa. A visão física, na verdade, ela é um impulso luminoso que se transforma em um impulso elétrico no fundo do olho, pelo nervo óptico, e esse impulso elétrico é decodificado na área de trás do cérebro. Então nós aprendemos o que são as coisas, né? Então, na verdade, é como uma lente que você poderia ver de cabeça para baixo, como uma máquina fotográfica. Nós interpretamos isso no cérebro para saber o que é em cima, o que é embaixo, o que são as cores, o que são cada uma das coisas. E muita gente perde essa visão e muitas dessas pessoas desenvolvem outras habilidades para suprir isso. Então, muita gente que perde a visão, ela desenvolve muito a audição, desenvolve outros sensórios. Isso é a questão física, né? Mas tem muita gente que enxerga diferente, independente desse impulso elétrico, desse impulso luminoso. Então as pessoas veem a vida de maneira diferente do que outras. E a maioria dessas pessoas são artistas. Então artista, eu diria que é uma pessoa que enxerga a realidade de outro jeito. Título do filme: O Olhar de Edith. Sentindo os meus sentimentos que se deparavam à minha frente e me jogavam contra o muro, foi somente isso que eu pude dizer para o que habita em mim. Conjugação de tudo luz no entanto é eclipse, trazes a linha magnética da minha vida, Senhora da minha morte. Quando tu chegas, começa a música, Senhora dos caminhos de almas, onde se escondem as dificuldades, trazes o mar, as chuvas, as procelas, batem as sílabas da noite. Sobrinha com Walkman grava poemas para Edith. Tá acabando. Um coração soube escolher. Pronto, essa daqui foi a última gravação. É sim, agora tá livre. Tá. E aí você vai querer que grava de novo? Eu vou querer que grava o mapa de anatomia, isso, da Cecília Meirelles. A altura tá boa, o volume também tá no máximo. Tá no máximo? Tá. Mapa de anatomia, o olho. Cecília Meirelles. O olho é uma espécie de globo. É um pequeno planeta, com pinturas do lado de fora. Muitas pinturas, azuis, verdes, amarelas. É um globo brilhante. Parece um cristal. É como um aquário com plantas finamente desenhadas. Algas, sargassos, miniaturas marinhas, areias, rochas, naufrágios e peixes de ouro, mas por dentro há outras pinturas que não se veem. Uma são imagens do mundo, outras são inventadas. O olho é um teatro por dentro e às vezes, sejam atores, sejam cenas,
E às vezes, sejam imagens, sejam ausências, formam no olho lágrimas. Piraporinha, periferia sul de São Paulo. Meus poemas eu comecei com a perda da minha visão. Eu enxergava mal, mas eu enxergava e dava para mim sair. Dona Edith, intérprete poeta. Mas dava para mim sair, né? Eu me via assim como se fosse um quarto bem escuro, que eu não tivesse nenhuma luz. Parecia que eu enxergava assim para mim. Eu deixei de trabalhar e aí puseram uma pessoa para ficar aqui em casa, eu tinha comida pronta na hora e era confortável, mas eu perdi uma coisa que para mim era muito forte, que era ler e ter convivência com as pessoas, que eu acho que é um lado da vida que é muito gostosa, você poder falar com as pessoas, estar junto, questionar os outros, também questionar você. E eu ficando em casa, eu me senti muito só nesse momento assim. Imagens de Dona Edith retirando roupas do varal e em convivência cotidiana com seus familiares no quintal de sua casa. Com o tempo o ser amadurece e a rocha fica... Em seguida, depoimento de Adalgisa da Silva Lárcia, irmã de Edith. Ela teve essa diabetes, que é a diabetes grave, né, que é a mellitus, né? E, consequentemente, vai levando essa retinopatia diabética. Mas ela teve um período grande em que ela enxergava bem. No meio desse processo... Cleonice Marques da Silva, irmã de Edith. Então, associando os dois, por mais que os médicos do HC lutaram muito, não deu. E ela e a gente foi percebendo gradativamente essa perda contínua de visão. A mãe delas teve um problema, né, com o diabetes, de perda de visão, inclusive, no final da vida e tal. De Carvalho, músico e amigo de Edith. Mas elas sempre colocaram as coisas de uma forma tão leve, né? Não é uma pessoa que encara a dor como um peso para carregar, entendeu? Eu tenho a referência do violão, né, que a gente sempre que se encontrava, a gente sempre levava violão, ia cantar, essas coisas, né? E o Nonô sempre fazia, né, no meio dessas rodas de cantoria, ele sempre recitava alguma coisa, colocava alguma coisa. E ela começou, o processo, na verdade, começou porque ela queria decorar letras de algumas músicas e ela já estava tendo dificuldade visual e não conseguia mais ler, né? Então, eu não lembro quem foi que começou a gravar as letras para ela ouvir e decorar a letra da música para cantar junto. Eu comecei a gravar... Açucena Lárcia, sobrinha de Edith. As poesias e todas as coisas para a tia Edith de uma forma muito espontânea e natural. Foi a partir de tudo que já comentaram também em relação a tia Edith quando foi perdendo a visão. E eu comecei a ler para ela. Aí eu gravei uma poesia que chama Autor da Vida, e ela gostou muito. Várias outras poesias que ela ia pedindo para eu selecionar eram sempre poesias muito fortes, sabe? Que você via que fazia parte de um todo da própria vida dela, sabe? Eram poesias que vinham de dentro. Edith recita poema em sarau. É você que pode trilhar agora uma estrada florida ou um caminho escuro das incertezas e dúvida. Já que você é o autor, o pintor dessa tela chamada vida, comece pintando um sorriso que é o sinal que representa a esperança, a renovação, símbolo dos que não desistem nunca de ser feliz. E ser feliz exige criatividade, esforço e dedicação. Se tudo deu errado até aqui, passe tinta branca em toda a tela e recomece. Hoje é o dia perfeito para uma nova pintura. Arnaldo Lichtenstein, oftalmo médico amigo de Edith. A Edith, felizmente, tive essa honra, né, essa felicidade, há mais de 30 e poucos anos, logo depois que eu me formei,
no tempo que ainda ela tinha alguma visão, usava lentes poderosas, né, para ver o ônibus para pegar, e com o tempo acabou perdendo totalmente a visão. E a Edith não foi desde o começo que eu soube dessas habilidades dela. Foram mais de alguns anos para cá, né? Quer dizer, que era uma pessoa especial, eu já sabia, né? Em termos da sua humildade, da sua sensibilidade, dava bronca normalmente quando não se comportava em termos de tratamento, mas nos anos atrás, quando eu a vi declamar, né? E a primeira poesia que ela me declamou, tive a honra de receber esse presente, O Navio Negreiro, foi uma coisa que até hoje me emociona. Ela tem ali muitos e muitos anos de Hospital das Clínicas, né? Até tendo amigos lá, né? O pessoal da médico, tudo, né? E falando em Hospital das Clínicas, um momento muito complicado, né? Foi quando Edith teve uma hipoglicemia forte, né? Que foi levada lá para o HC, ela acabou entrando em coma, sabe? Ela ficou um período grande, ela ficou mais de um mês em coma, né? Muito tratada e, assim, milagrosamente voltando, e voltou sem sequela nenhuma. Foi só com o tempo que no que ela foi adaptando, até mesmo nos ajudando. Isabel tá? Marques da Silva, irmã de Edith. Poder seguir, né, os passos, cobrir a necessidade. Até agora mesmo, para sair com a Edith, os pontos assim da cidade, ela conhece. Ela conhece, fala que está errado, aqui não, Isabel. A gente precisa de virar, né, e depois tornar a voltar. É assim, ela conheceu muito a cidade antes de perder a visão por completo. Aí, doutora Cleusa falou, a dona Edith, se eu fosse a senhora, fazia uma terapia. Aí eu fiz uma terapia de 2 anos e pouco, mas foi muito boa a terapia que eu fiz do HC. Que aí ela também chamou o médico que é de diabetes, chamou também o oftalmologista, e ela fazia assim junto com eles, dando uma visão real, assim, que era questão de tempo, eu não ia enxergar mais, né? Que eu não era a única pessoa no mundo que perdeu a visão, e que eu tinha que partir, a princípio disso, eu começar a movimentar a vida de outra maneira. Aí ela marcou outra vez para mim ir, a última vez lá na terapia. Aí eu fui, aí ela me deu um papel, aí falou, olha, dona Edith, a senhora procura esse instituto. Aí eu fui para o Dorina Nobile, aí foi muito bom para mim. Eu enxergava pouquinho, mas dava para mim ir com dificuldade. Aí eu fiquei aí quase uns 8 anos. Eu ia 2 vezes só por semana. Mas o que foi bom para mim? Que aí ela me apresentou a biblioteca que tem lá, que é de livro falado, sabe? E naquele tempo era tudo na fita cassete, uma série de livros. Nossa, parece que eu tinha descoberto um paraíso. Imagens de Edith tocando livros e outros objetos no museu da Fundação Dorina Nobile. E ouviu bastante livro. Isso, eu ouvia, aí eu vinha aqui, pegava, depois devolvia, depois pegava outro. E assim, o tanto que isso me ajudou. Ezequiel, né? Mariano, trabalhador da Fundação Dorina Nobile. Muito mesmo. Aí hoje eu estou matando saudade. A senhora escreve também poesias? Eu não escrevo, eu interpreto as poesias que os outros escrevem. Legal, parabéns. E quer ouvir uma? Sim, quero. Então, para os homens sempre me pedem a Saga da Amazônia. Então, eu vou declamar Saga da Amazônia, Vital Faria. Era uma vez na Amazônia a mais bonita floresta, mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. No fundo d'água, as iaras, caboclos, lendas e mágoas. Era fauna, flora, frutos e flores,
Toda mata tem caipora para a mata vigiar. Veio caipora de fora para a mata defiar. E trouxe dragão de ferro para comer muita madeira. E trouxe estilo gigante para acabar com a capoeira. Fizeram logo um projeto sem ninguém testemunhar, para um dragão cortar madeira e toda a mata derrubar. Se a floresta, meu amigo, tivesse pé para andar, eu garanto, meu amigo, com o perigo não tinha ficado lá. Aqui termina essa história para a gente de valor, para a gente que tem memória, muita crença, muito amor, para defender o que ainda resta, sem rodeio, sem arestas. Era uma vez uma floresta na linha do Equador. Marcelino Freire, escritor amigo de Edith. Os aplausos para Dona Edith é um delírio. A gente precisa de pessoas que nos façam delirar. Vem aquela voz daquela mulher, né? A voz da Dona Edith. A voz que nos faz enxergar. Um poeta é aquele que inaugura um olhar para as coisas. Quando Dona Edith diz, a gente enxerga. Porque ela enxerga o poema pelos sons, pelos batimentos cardíacos do poema. É muito ruim aquela poesia que você lê e que você quer tocar a poesia e não consegue tocar. A poesia está toda certa, limpa, toda no lugar, mas toda errada, né? Porque não comunica, não emociona. A Dona Edith diz, não declama. Ela diz. E por que ela escolhe aquelas poesias? Por que ela escolhe a poesia de Sérgio Vaz? Escolhe a poesia do Castro Alves. Porque aquilo que ela quer dizer, ela encontra o que ela quer dizer e diz. É uma poesia que se firma no corpo, na alma, na raiz daquela poesia, né? Porque quando você constrói uma raiz muito sólida, e eu acho que a Dona Edith tem isso quando ela fala a poesia, aquilo vem de um lugar muito profundo. Quando você tem essa raiz muito sólida, não tem como você arrancar fácil o que se plantou. Quando a coisa é superficial, você puxa ali e você tira já imediatamente, que não há algo que se segure. Vem de uma ancestralidade ali, vem de uma história de vida, de uma luta, de uma batalha, né? Dona Edith e Isabel caminham entre raízes e pedras de uma construção antiga na sua cidade natal. Nasci em Pirapora, Minas Gerais, 16 de setembro de 42. Primeiro a gente morava nessa rua, que chama Rua 7, que era uma casa perto do Rio São Francisco, que é onde pegava água, lavava roupa. Pirapora, norte de Minas Gerais. Bem perto mesmo. Eu era muito feliz ali, porque tanto a minha família como as 6 famílias que moravam daquele lado, a gente circulava em todas as casas, assim. Depois o meu pai comprou um terreno, lá chamava Alto, porque era um lugar mais alto da cidade, né? Então era um quintal bem grande. E lá ele construiu. Imagens de arquivo antiga de Isabel e Edith em sua primeira casa em Pirapora. E agora eu vou cantar junto com a Isabel a Rosa Vermelha. Teu beijo doce tem sabor do mel da cana. Sou tua ama, tua escrava, meu amor. Sou tua cana, teu engenho, teu moinho. Tu és feito um passarinho que se chama beija-flor. Sou rosa vermelha, ai meu bem querer. Beija-flor, sou tua rosa, hei de amar-te até morrer. Sou rosa vermelha, ai meu bem querer.
Beija-flor, só tua rosa, hei de amar-te até morrer. Imagens atuais da casa de Edith e família em Pirapora. Nós éramos em 13 filhos, 13 irmãos. Só que agora, no momento, restam 6 irmãos só. A infância minha, ela foi muito boa. Isaías Marques, irmão de Edith. Mesmo, enquanto o pai foi vivo. Aí depois que o pai morreu, aí sofreu uma transformação muito grande. Quando meu pai morreu, eu tinha 11 anos, então aí mudou toda a estrutura da minha família. Minha mãe que ficava em casa, aí ela teve que começar a trabalhar, a fazer coisas para fora, para vender. Então mudou toda a minha infância. Quando meu pai morreu, a gente já tinha casa própria, ele construiu uma casa boa. Essa casa, ela substituiu a casa antiga, que foi então a casa construída pelo meu pai e pela minha mãe, isso há mais de meio século. E hoje, essa casa que nós estamos é aquela primeira casa reformada há uns 20 anos atrás. O quintal era maior do que esse, porque a área construída era menor, claro, né? Então, é um quintal que a gente brincou aqui, né? Eu e Cleonice nasci daqui nessa casa, nós nascemos aqui. Então, o quintal que a gente brincou debaixo de pé de milho, debaixo de pé de mandioca, aqui está a nossa memória de infância. Que houve muito empenho dos dois para conseguir fazer uma casa que, sim, pudesse receber todos nós. E essas ferramentas são as ferramentas de trabalho deles. Eu alcancei eles sendo usados muito por minha mãe. E a chavinha que fica aqui no meio é a chave da nossa antiga casa. Para nós, esse quadro materializa o maior legado de pais para filho. A minha mãe sempre passou para a gente a ideia e a importância de estar juntos. Ela sempre pregou que nós não nos separássemos. Noel Marques, irmão de Edith. Ela sempre falava como exemplo de que se você pegar uma madeirinha, você quebra ela sozinho. Agora, se você colocar diversas, muito mais difícil. E foi isso que aconteceu. E a história está aqui, né? Nesse momento, nessa casa, onde nós estamos todos reunidos, mostrando que a união ela é muito importante na vida da gente. A gente se conheceu aqui, né? Assim que eu casei, eles moravam aqui. Dona Carmosina, amiga de Edith. Sempre foi um pessoal assim, muito amigos, muito acolhedor. Conheci a mãe delas também. A mãe dela era uma senhora muito boa, trabalhadeira. Era uma guerreira, ela. Criou esses filhos com a ajuda de Deus e ela, né? Que ela ficou viúva muito cedo. Mas é um pessoal muito bacana. Falar bem deles ainda é pouco. Aí nós fomos para São Paulo, depois ela foi, a Dona Maria Marques, foi quando faleceu uma filha dela, né? Aí eles ficaram, moramos juntos um tempão, acho que mais de anos. E, como é que vocês dizem? Eu faço parte da família. Eu já tenho muitos anos que a gente se conhece, né? São poucas famílias que saíram daqui e conseguiram vencer as dificuldades da cidade grande e voltar aqui e voltar bem. Uma maioria mesmo volta, mas volta sem aquelas condições de sobrevivência, entendeu? A nossa família não aconteceu isso. Nós voltamos e voltamos muito melhor do que quando saímos. Edith e Isabel andam pelas ruas da cidade de Pirapora. Em uma ponte antiga, elas seguem em direção à antiga ferrovia da cidade. E daqui saía o trem para São Paulo. Demorava bastante chegar em São Paulo. Eu saí daqui de Pirapora, deixando tudo para trás, né? Inclusive a minha mãe e os outros irmãos, que era mais novo, né? Fui eu a primeira a sair daqui em 58. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar. Lá vai ciranda e destino, cidade e noite a girar.
Adeus, morena dos cabelos cacheados, cana caiana, cana roxa, cana fita, cada qual é mais bonita, todas boas de chupar. Vou danado pra Catende com vontade de chegar, vou danado pra Catende com vontade de chegar, vou danado pra Catende com vontade. Cidade de Nova Odessa, interior de São Paulo. A parada é um sarau de poesia, inspirado em tantos outros saraus, como Sarau da Cooperifa, Sarau do Binho, de São Paulo. Só que aqui nós estamos numa cidade do interior, uma cidade muito pequena, e a gente ocupa a estação de trem, que foi onde a cidade começou. Então é um sarau que é atravessado por um trem. Primeira vez que a Dona Edith veio aqui, eu não esqueço, porque estava muito, muito frio. E eu tava assim... Renan Inquérito, rapper e poeta. Com ela, eu falei, caramba, mano, tem que trazer a Dona Edith aqui num dia que tiver um calor, né? Trazer a Dona Edith aqui para passar frio. Mas toda vez que ela vem, ela compensa todo o frio do ambiente com a quentura da sua poesia. Ela esquenta o coração de todo mundo que tá aqui, né? E o povo ovacionou ela, que eu acho que ela merece essas palmas, esses gritos, né? Esses salves que deram para ela, e todo mundo quer falar com ela, tirar foto com ela, pegar nela, abraçar ela. Eu acho isso que ela merece. Ela merece esses paparazzi todo aí, certo? Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas que me acrescentam e me fazem ser quem eu sou. Penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outra gente que vão se tornando parte da gente também. Pessoas em suas mesas no sarau na frente da estação de trem aplaudem a apresentação de Dona Edith. Cara, eu tive um dia bem difícil, no meu trabalho me estressei muito. Vitor Poeta, estudante. Mas eu sempre sei que dia de parada é sagrado e alguma coisa legal acontece. Quando eu lembrei que a Dona Edith estava aqui, o meu dia clareou. E eu lembro-me de sentar e de repente chegar uma senhora, como qualquer outra pessoa, e ela começou a declamar. E uma poesia gigante, não só nas palavras, mas gigante no conteúdo. E ela foi falando, e eu simplesmente comecei a chorar. E é difícil falar. É difícil falar da Dona Edith sem chorar. Porque toda vez que eu falo dela, eu lembro do sentimento que eu tive. Lembro-me de ter uma apresentação na escola sobre ídolos e inspirações, e eu apresentei a Dona Edith. Porque a gente estava nessas conversas de quebrar barreiras e tudo mais. E quando eu mostrei pro pessoal, eles ficaram olhando e ficaram de boca aberta. Todo mundo na sala, várias pessoas choraram. Eu falei, essa é a resposta. Tá dentro de você. Eu não sei explicar como uma senhora tão forte chegou tão longe só com a poesia. Então, eu acho que é isso que a Dona Edith... Imagens de ruas e favelas da região da Zona Sul, Capão Redondo, São Paulo. Tá lá o sabotagem, é quando o moleque da fundação contraria e ganha um concurso de poesia. O Rapper House preto não é bala de tutti-frutti, é um carrinho de dog que virou food truck. Caneta do GOG, agulha do KLJ, os pés do Nelson, as mãos dos gêmeos no spray. Quer saber o que é rap puro? A escola ocupada pelos alunos. Gisele Alexandre, jornalista e moradora. E ao longo dos anos 90, essa escola foi se transformando. Ela era um espaço de muita violência, mas também de muito acolhimento das famílias e da comunidade. Esse ano, meu filho veio para essa escola, veio estudar nessa escola, e eu comecei a me engajar com o conselho da escola. Contribuo aí como eu posso, tentando trazer mais do território para dentro da escola. E quando me falaram que era um evento para celebrar o Dia da Consciência Negra, o mês da Consciência Negra, eu pensei logo na Dona Edith e no Cocão, que são duas referências para mim da Zona Sul. A Dona Edith
para mim é um exemplo de mulher, um exemplo de resiliência, assim. Juntam sonhos por ano, Dona Neuza, Inês, anos longe da família, ela almeja, corre atrás. Esther dos Santos, estudante. Eu acho muito legal ter referências, porque a gente só ouvir falar é chato, mas ver fica mais emocionante, porque eu não esperava, sabe? Eu não esperava o que ela ia fazer e, tipo, ela chegou impressionando, arrasando, isso é louco, foi da hora. Dona Edith fala com os alunos em escola da região. Dirijo a minha palavra a todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu sou uma pessoa que perdi minha visão, frequento a Casa Popular de Cultura e o Sarau da Cooperifa, e toda a vida eu gostei muito de ler, que a gente, negro, pobre, favelado, não importa, gente, mas lê, procura cultura, procura se integrar nos movimentos, independente de governo. Nós vamos deixando o governo e vamos seguindo. Vocês que são mais novos, é a esperança desse Brasil, a esperança de luta. Então eu tenho muito que agradecer e passar para vocês, né, todo o carinho, todo o respeito para os jovens. Foto com todos os alunos da escola, seguidas de várias imagens de arquivo de manifestações de rua, reivindicações contra o racismo, contra a morte de Marielle e outras arbitrariedades na periferia. Quase todo o caminho nessa vida desemboca em alguma amarração. Sempre tem uma espécie de padrão e a nossa conduta determina. Os anos 60, onde a gente questionava muito já as coisas. Desde a roupa que você vestia, livros que você lia, essa questão de negro. Eu comecei ali a ter uma visão crítica, né, de como o preconceito existe, né? Que agora tudo é bullying, mas naquele tempo as pessoas falavam mesmo na cara da gente mesmo, né? Era de cabelo, era de roupa. Eu entendo que se a gente olhar tudo que nós vemos acontecer e acontece, a gente tende a se brutalizar. Não, matou, morreu. Tá na calçada pedindo esmola? Tá, porque tá. Né? Não conseguir perceber que todas essas coisas podem sim ser mudadas. Pensar que é assim, não é porque é porque fizeram ser assim. E se fizeram ser assim, então eu posso lutar para modificar. E sair do círculo que, historicamente, esse país impõe. Eu falo que é PPP, pobre, preto e periferia. Imagens de Dona Edith recitando em diferentes saraus, intercaladas com uma dançarina negra que a acompanha em uma performance na sala de sua casa sobreposta por imagens do mar. Estamos em pleno mar, todo no espaço brinca o luar, doirada a borboleta, e as vagas após ele correm, cansam como turbas de infantes inquietas. Estamos em pleno mar, do firmamento os astros saltam como espumas de ouro. O mar, em troca, acende as ardentes constelações do líquido tesouro. Estamos em pleno mar, dois infinitos ali se estreitam num abraço insano, azuis, doirados, clássico, sublime. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é um delírio ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apaga qual esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia e deixar transformar-se nessa festa em manto impuro de bargante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta que impudor
dente da gaiva tripudia. Silêncio, musa, chora e chora tanto que o pavilhão se lave do teu pranto. Áureo verde peidão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis da lança, antes que houvesse roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brilho imundo, o trilho que Colombo abriu das vagas, como íris do pélago profundo. Mas é infame demais da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este peidão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Imagens de arquivo da ditadura. Ato público está proibido. Não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Quantas pessoas foram presas? Não tem contas. No início dos anos 70, já estava lá o governo Geisel, com aquela abertura lenta, gradual e não sei o quê, aquela conversa fiada. Mas, de certa forma, houve um pequeno respiro, né? Nesse processo todo, nós conhecemos, né, o pessoal lá de Minas, também de Pirapora, que trabalhava lá com a gente, a Cleonice, a Dalgisa, e junto a Edith, a Zazá. E aí ia para o Jardim Miriam, porque lá tinha um grande movimento. O que favorecia isso era a paróquia lá, né, a igreja, né? Porque os padres lá do Jardim Miriam sempre foram muito combativos. Nessa época era Xavier, era Marciano, os espanhóis, né? Era a época da ditadura militar, bastante forte. Xavier Alárcia, cunhado de Edith. Sabia que até na pregação da gente tinha sempre polícia lá espiando, hein? Era uma época que a igreja estava muito mais comprometida, hein, com a causa operária, e não somente com a causa operária, com o povo mesmo. Então, por isso que era uma igreja, vamos dizer, muito mais ativa, hein? Muito mais comprometida dentro da parte operária e social. Eu nunca gostei de estar só. Aí eu comecei a procurar grupo de jovem. Às vezes a gente estava, vamos dizer, ali no salãozinho da igreja, a gente lia livro, cantava, falava as bobeiras. Quando você via, chegava, batia assim na porta, ele chegava esse pessoal militar mesmo, de revólver assim embaixo, encostava, às vezes, bem na gente. E daí eu comecei a questionar mesmo, por que tanta coisa? Por que eu tinha que ganhar tão pouco? Por que, sabe, assim, tinha que estar pagando aluguel de casa, tinha que andar a pé? Então eu me questionava isso, mas a gente não tinha a mesma abertura que você tem agora de visão política. Porque o pessoal não achava que o governo era culpado. Foi aí que eu fiquei sindicalizada. Tenha uma consciência, se nós continuarmos unidos do jeito que estamos aqui. Imagens de arquivo de Lula discursando em greves do ABC. Com Lula ou sem Lula, sem diretoria ou sem diretoria, sem comissão ou com comissão, vocês sairão vencedores dessa luta. Não adianta fingir que não vê sua camisa. Neste momento intercalam-se imagens de greves antigas no período da ditadura com atos na rua, discussões entre bolsonaristas e partidos de esquerda. Veja na sua panela, calada ante a morte dela, como o sangue da favela ferveu, como o sangue da favela ferveu. Olhe da sua janela. Às vezes pipocava greve, esse pessoal, assim, ali eu comecei a conhecer o Lula. A Erundina, nossa! Eita, meu Deus do céu, a Erundina na Praça da Sé, distribuindo papelzinho na mão das pessoas.
Eu também fui algumas vezes mesmo em manifestação ali na Praça da Sé. Eu lembro de uma missa campal, assim, que houve, assim, que tinha muitos metalúrgicos mesmo, mas muito mesmo. Então, para mim, aquilo ali era uma espécie de rebeldia útil. Sabe, assim, de que o ser humano não pode ser pisado. Então, ali eu formei uma consciência de luta. A poesia. Imagem de Edith e Isabel grafitadas na parede da Casa de Cultura de Boi-Mirim, intercaladas com De Carvalho tocando seu violão à beira de um rio. Cidade grande me assusta, castelo me ilumina. Em sequência, imagens de manifestação na Casa Popular de Cultura de Boi-Mirim. Dona Edith e o grupo Flor de Lis, em volta da casa, fazem um abraço simbólico. Meu destino, um mundo mais feminino, com resistências e lutas. Meu rumo e meu destino. Olhe para estas mãos de mulher roceira, esforçadas mãos cavoqueiras, pesadas, de falanges curtas, sem trato, sem carinho, ossudas e grosseiras, mãos que jamais calçaram luvas. Comecei a trabalhar na Casa de Cultura em 2009 com o grupo Flor de Lis, que é o grupo da melhor idade da Casa de Cultura de Boi-Mirim. Eu cheguei com muito pique, muito gás, né, numa energia bem acelerada, e aos poucos eu fui vendo que eu ia ter que diminuir um pouco, e eu tive um desafio maior, assim, que era trabalhar com uma pessoa, ter uma aluna que não enxergava e ela não ia copiar meus movimentos. O meu corpo não é uma referência para as minhas alunas. Porém, como é uma linguagem danças populares brasileiras, o canto e a percussão, a música, ela está muito presente. E aí eu comecei a desenvolver também com um grupo um trabalho de voz, de canto, de condução de ritmos. Começo a ver Edith articulando bastante para cantar, né? Começo a ver Zazá falando mais, porque a Zazá ela sempre foi uma escalada, né? Ela sempre foi uma escalada e ela fala bastante agora, né? Isabel, boca de fogo! Imagens de arquivo do desfile de moda da terceira idade nos anos 90. O nosso desfile ele tem 13 anos, esse é o 13º ano. E a gente sempre faz, no Dia Internacional do Idoso, o nosso ditado, né, não diria assim, o mote, que é a beleza, a simpatia e a elegância independe da raça e da idade, né, e do tamanho de manequim, né, porque também isso é um estereótipo, né, que as manecas têm que ser magrelas, né, então é esse momento que a gente é acarinhado, inclusive, pelas nossas famílias. Imagens do público observando Dona Edith desfilando junto de seu irmão Isaías. Uma outra pessoa restou as mãos. E Edith gostou. E aí ela foi quando ela experimentou pela primeira vez a sua capacidade de decorar uma poesia. Eu vi uma senhora declamando essas mãos da Cora Coralina. Gente, eu fiquei encantada com aquela mulher. Aí toda hora eu pedia para Zazá ler um pedacinho. Quando eu descobri, eu sabia ela de cor. Aí declamei. Aí a Edna viu, você não vai ficar só aqui não, qualquer dia eu vou te levar em outro lugar. Eu pensei que era até brincadeira. Aí um dia ela me levou no sarau. Povo lindo! Povo lindo! Povo inteligente! Povo inteligente! Imagens da periferia de São Paulo à noite, região da Zona Sul. Bar do Zé Batidão. Consigo lembrar da chegada dela. Acho ela unânime, ela tá presente em tudo ali. Rosidória, poetisa. Sempre teve na Cooperifa. Desde quando o sarau foi pra Piraporinha, pra mim a Dona Edith sempre teve lá. Quando a Dona Edith chegou na Cooperifa... Lu Souza, professora e poetisa. Com uma bagagem, assim, muito grande, né? Então a gente conversa vários assuntos. De política, a namorado...
Então ela sempre tem palavras super bonitas, e acho que nós fomos mais acolhidos por ela do que nós a acolhemos. Então acho que essa troca ela é muito verdadeira, muito feliz para nós ter a companhia dela. Ela vê o mundo do jeito dela. Jairo Periafricania, ela consegue passar isso pra gente num abraço, no sorriso. Na hora me veio minha mãe, me veio uma pá de pessoas assim, de uma certa idade que eu conheço, que tá ali, né, não sai de casa, tem um certo receio e tal. A Dona Edith, ela é uma entidade, né? Ela é maravilhosa porque ela consegue ler nas entrelinhas. Sérgio Vaz, poeta e agitador cultural. Voz, né? Ela diz com o olhar que ela tem pela poesia. Porque ela não está lendo, ela está vivendo. E quando a gente escreve, a gente está escrevendo. Ela vive. E viver a poesia é para poucos. Talvez o fato dela não enxergar as pessoas, ela é a que mais observa todo mundo. Talvez seja a única pessoa no sarau que ouve todas as poesias. Enquanto um sai para fumar, um sai para beber, ela é a pessoa que senta e que ouve todo mundo. A Dona Edith é a Carolina de Jesus da oralidade. Imagina uma mulher como ela trazer essa mineirice para essa coisa urbana. Pô, ela tá falando para a periferia, cara. Terra bruta, não é? Lugar de genocídio, né? Da juventude negra e periférica. Ela trouxe toda a sabedoria dela, essa mineirice, e ela podia cuspir um monte de coisa. E ela não cospe, ela acaricia. Mesmo quando ela está dizendo coisas sérias, coisas para nos ensinar, ela tem a bondade no falar, nas atitudes. E a Dona Edith representa todas as lutas numa pessoa só. Deve ser muito difícil ser Dona Edith. Uma pessoa enorme. Ela simplifica a humanidade. Eu sempre falo que cada pessoa que vai ali, declama ou lê texto, é como se eu estivesse enxergando para ler um livro mesmo. É como se, em vez do livro estar lá na estante, assim, e depois eu tinha que pegar para mim ler, lá eu acho gente que lê para mim. Então ela não falta no sarau. Para ela faltar no sarau é só uma questão mesmo muito de emergência, uma questão de doença. Márcio Batista, professor e poeta. Eu necessidade de visitá-la. Visitei quando a Dona Edith esteve doente, depois também quando a Zazá esteve. Né? A gente sentiu falta da Zazá. Eu falei, Dona Edith, não precisa se preocupar. A senhora vai falar sua poesia como se estivesse lá. Estive na casa da Dona Edith e ela me contou que ela se prepara toda para esse momento. E a gente combinou isso, um horário. Então ela se produzia toda, colocava a camiseta Cooperifa e pronta para falar poesia ali pelo telefone toda semana, para ela se sentir presente. Dentro do livro, ou sobre o cárcere do privilégio, ela se deixa com o Vitor Hugo, mas não com os miseráveis. Então a gente entende que ela está inserida numa família de luta. Os irmãos têm um posicionamento de esquerda, apoiam tudo que ela faz, entendem tudo que ela faz, não é à toa que a Zazá está lá com ela. É a forma que a Zazá encontrou de lutar, como a família sempre lutou. Uma dança, a outra declama. Uma canta, a outra encanta. Uma é paciência e a outra é persistência. Então, é com muita honra, com muito carinho que eu chamo aqui a Dona Edith e a Dona Isabel. Elas caminham junto, lado a lado. Edith e Isabel recebem prêmio no sarau da Cooperifa. O tempo foi mostrando assim para mim quem eram as pessoas que eu iria ter o prazer de estar do lado ali, e a Dona Edith é uma delas, né? A Dona Cocão, a voz, rapper e poeta. A Dona Isabel, né? Uma vez eu tive a oportunidade de estar numa escola onde ela também foi convidada, e aí quando chamaram ela, que ela fez a poesia, e aí algumas pessoas não perceberam da deficiência dela e tal. Aí teve pessoas que foram pegar livros que estavam ali para ler, porque falou, se ela não tem a visão, tá ali e tá declamando uma poesia,
vamos lá também, foram lá, a gente enxerga, tem condições, vamos pegar um livro. Então, quer maior inspiração que essa de impulsionar as pessoas a voltarem a sonhar? Não tem, tá ligado? E acho que pra mim que faz rap, chegar na Dona Edith e entender o que é ser humano. A Dona Edith pra mim é um portal. Cita aí esse trecho aí, que você fala dela. Poemas de esquina, pros moleque, autoestima. Edith contra mina, o brilho na retina, navegante dos mares, por onde andou Palmares. Eu vou falar da quebra, também dos seus lugares. Imagens diversas do sarau da Cooperifa, pessoas recitando e balões com poesia sendo soltos no ar. Livro, nunca tinha assistido a uma peça de teatro ou feito um poema, começou a partir desse instante a se interessar por arte e cultura. O sarau da Cooperifa é nosso quilombo cultural, a bússola que guia nossa nau pela selva escura da mediocridade. Somos o grito de um povo que se recusa a andar de cabeça baixa e se prostrar de joelho. Somos o poema sujo de Ferreira Goulart, somos o rastilho da pólvora, somos este punhado de ossos de Ibanjuqueira, descendo amanhã de João Cabral de Belo Neto. Nesse instante, neste país cheio de machado, se achando serra elétrica, nós somos a poesia, esta árvore de raiz profunda, regada com a água que o povo lava o rosto depois do trabalho. Tiago, sobrinho. Meus pais, eles sempre colocaram uma coisa dessa família esse estendido, que são a casa das tias, que é lá em Araraquara, com o tio Xavier, que era o Carvalho e a Tchalau. Então, o Negão, o Naca, a Sidoca, o Nonô e a Cidinha, seu pai, né, o Caroço, com a Mônica. Você sempre tinha música, alegria, e na minha opinião, tipo, da gente poder fazer tudo aqui, não é porque a gente podia fazer tudo aqui, que a gente tava numa gangue, meu. Era tipo, não tinha como controlar, era muita criança, cara. Aline, sobrinha. Fazer trabalhos de colégios aqui, eu lembro de jogar baralho. Eu lembro uma vez que até banho de mangueira, já tomei nesse corredor. Janaína, sobrinha. De encontro também, né? De encontro, de representar o encontro e a amizade dos nossos pais. E que depois virou a amizade dos filhos também, né? Eu nunca imaginei que nós estaríamos nesta sala. Evinha, amiga. Contando a história de um de nós. Primeira vez que eu entrei nessa casa, eu acho que eu tinha 20 e poucos anos, né? Aí eu tenho 62. Nós não desistimos, né? Não desistimos do nosso território, não desistimos do nosso bairro. A gente não desiste dessa família. E a Edith, para mim, Edith, todas as vezes que eu penso em, assim, que eu não sou capaz, que eu não vou conseguir, você é minha referência. Temos uma história grande e por isso a gente se tornou forte. Que nem doença, nem política não tira a gente. Terezinha Garcia, amiga. E eu acho que a Edith, como outras famílias na periferia, eram espaços de acolhimento, onde a gente se encontrava, se fortalecia e continuava lutando. São pessoas que marcaram, né, a nossa existência e, como o pessoal já falou, dos nossos filhos também. Né? Então, hoje, quando você tem aqui netos, quando você tem filhos, é por isso. Foram momentos fundamentais para a nossa vida. E a gente se encontrou na Cooperifa na terça-feira. Angélica, sobrinha. E aí eu falei para elas, eu vim conhecer a segunda casa primeiro. A primeira casa. E o sarau é isso, né? Eu fiquei muito impressionada. Porque quando a Edith entra, é um acontecimento. Fábio Roberto, professor e amigo. Então, quando vocês dizem, né, a gente já vivia um sarau aqui dentro, né, quando ainda não se falava disso, é sempre esse ver artístico de alguma coisa que é muito maior do que qualquer palavra possa explicar. Júnior Alárcia, sobrinho. Na casa da tia, daqui a pouco a gente escutava um chamado no portão. Ô tia, tem doce! Né? E esse chamado era de crianças que cresceram junto. Então era a tia que não destratava,
que apesar da molecagem que se tinha lá na comunidade, a tia Edith sempre tratou todos muito bem. Ela comprava Irene Maria, saco sobrinha. de bala para quando alguém tocasse a campainha ou gritasse no portão, ela ter as balinhas para dar. Então essa tia tem doce é histórico. Eu lembro que após um tempo, né, que as crianças cresceram, houve uma situação que ela iria ser assaltada. E aí um dos meninos fala, não, essa daí é a tia, não mexe com a tia. Você tá maluco? Do doce. Vanessa Lárcia, não mexe com a tia. E o ambiente social, às vezes, desfavorece alguns, né? E que mesmo ela tocou aquela pessoa de alguma forma ao ponto de evitar um assalto, uma coisa ruim, né? Então, uma mensagem positiva sempre é passada da Dona Edith. Esse orgulho de quem a gente é, de onde a gente veio, das nossas raízes, das nossas ancestralidades, também vieram disso, daqui, né, das tias, da casa das tias, Carla, sobrinha. Dessa turma, dessa resistência toda. Fazia uns anos que elas não iam pra Pirapora, eu precisava de alguém pra acompanhar, pra dirigir, é longe, né, e o meu pai foi com elas. E logo que ele voltou, ele falou, nós precisamos todos ir para Pirapora, juntos, né? A gente precisa transportar isso que a gente vive aqui na casa das tias, de onde as tias trouxeram isso para nós. Imagens de Priscila Magela, artista de Pirapora, cantando para Dona Edith em uma construção à margem do rio. E acolhei os machucados, carregai todos os seus corpos enlameados, almas assustadas e perdidas na lama que sangra e varre este sangue marrom. E de quem é a culpa que carrega nas mãos manchada e marcada pela dor? Me diz, Minas Gerais, me diz, barro de vida em rios que choram sem querer morrer. Barro de vida, a morte como um passarinho. A relação com o rio é muito forte, eu aprendi a cantar nele. Então eu vinha para um lugar mais à frente, colocava minha boca até aqui, a água até aqui, ficava cantando, fazia meu ouvido de concha e com esse remanso aí que vocês estão vendo, ia afinando a voz. Pirapora é essa encantaria, né? Do velho Chico, com todos os caboclos, mãe d'água, da gente nada em cima dos corpos indígenas assassinados. E hoje em dia é muito triste, porque a gente tinha ainda uma vontade de cultura, sabe? A gente tinha essa coisa das carrancas vivas, a gente tinha barqueiros, né? A gente tinha muita coisa legal que é o que ela provavelmente viu e viveu na infância dela. A gente tem uma cidade governada por um coronel há quase 20 anos e eu fico muito feliz de conhecer a Dona Edith e fico muito triste por não ter sabido quem ela era antes, sabe? Assim, da própria região, própria cidade, do lugar onde ela nasceu, foi parida e gerada, não conhecer o nome da Dona Edith, né? Dona Edith recita poesia dentro de um vapor abandonado à margem do Rio São Francisco. Novo, o que tenho de novo é o jeito de caminhar, com a dor dos deserdados, com o sono escuro da criança que dorme com fome. Aprendi que o mundo não é só meu, mas sobretudo aprendi que, na verdade, o que importa, antes que a vida apodreça, é trabalhar na mudança do que é preciso mudar. Cada um na sua vez, cada qual do seu lugar. A vida verdadeira, pois aqui está a minha vida pronta para ser usada. Vida que não se guarda nem se esquiva assustada. Vida sempre a serviço da vida, para servir ao que vale a pena e o preço do amor. Mesmo que o gesto me doa, não encolho a mão, avanço levando o pão de sol.
mesmo enrolada de pó, dentro da noite mais fria, a vida que vai comigo é fogo, está sempre acesa. Vim da terra dos barrancos, o jeito doce e violento da minha vida, esse gosto de água negra transparente. Quem sabe a vida da chuva, pelo estremecer dos verdes, que sabe ler os recados que chegam da asa do vento, mas sabe também o tempo da febre e o sabor da fome. Nas águas da minha infância perdi o medo entre os rebojos, por isso avanço cantando. Estou no centro do rio, estou no meio da praça, piso firme no meu chão. Sei que estou no meu lugar, como a panela no fogo e a estrela na escuridão. Ser capaz como o rio que leva sozinho a canoa que se cansa de servir de caminho para a esperança e de lavar do límpido a mágoa da mancha, como o rio que leva e lava. Crescer para entregar da distância calada o poder de canção, como o rio decifra o segredo do chão. Se tempo é de descer, reter o dom da força, sem deixar de seguir e até mesmo subir, para que subterrâneo aprenda a voltar e cumprir o seu curso, o ofício de amar. Como o rio, aceitar essas súbitas ondas de águas impuras que afloram a escondida verdade nas funduras. Como o rio que nasce de outro, saber seguir junto com outros e de outros se prolongando e construir o encontro com as águas grandes do oceano sem fim, mudar em movimento, mas sem deixar de ser o mesmo ser que muda como o rio, mudar em movimento, mas sem deixar de ser o mesmo ser que muda como o rio. Minha mãe dizia, a vivência do mais velho é a escola do mais novo. Eles também levaram a cultura barranqueira. E o que é essa cultura barranqueira? Brincava no rio, porque minha mãe, às vezes, a seca aqui acontece todo ano, e ela ia lavar, por exemplo, roupa no rio, a gente ia junto. Então, a gente brincava na água, enfim. Era um parque de diversão, né? Aí eu perdi meu irmão, que morreu afogado no Rio São Francisco, com 12 anos, e parece que essa morte também levou o meu pai também a ter problema assim, de pressão alta. Aí mãe tinha muito medo de deixar a gente entrar em água. Quando eu entrava era escondido, assim, porque é um lugar assim muito marcante na minha existência, e para mim ele é um templo sagrado. Meu tio, ele era mais novo que a minha mãe, pouco tempo, e ele era um cara muito apaixonado pelo rio, mas ele não entrava no rio. Ele não gostava de entrar no rio, ele tinha um respeito tão grande pelo rio que nem nadar ele sabia. Ele ficava de longe fazendo música pro rio, assim. Me leva pra casa do meu pai, vento sul, ele canta pra você, como canta pro infinito. O rio não brinca, pelo amor de Deus, pensa em mim. O rio não tem cabelo, se afoga dentro de mim. E nessa ele se afogou, se encantou dentro do rio. E nessa, quando eu era menina e era muito apaixonada pelo rio, minha mãe tinha um salão aqui perto, ela não deixava eu vir pro rio, sabe? Era uma coisa de não, seu tio morreu, toda vez que eu venho, cuidado com esse rio e não sei o quê. Por causa disso, né? Porque eu acho que as mães que perdiam seus filhos, ou a irmã, ou os entes queridos aqui dentro do rio, como acontece até hoje, cria-se uma barreira. Só que, olha, ela falou que amanhã ela quer entrar no rio. Eu vou trazer ela aqui, pelo menos para ela molhar o pezinho, entendeu? Foi o que ela falou, já é um começo. Dona Edith entrando no Rio São Francisco, acompanhada de Priscila Magela e sua sobrinha Irene. Onde o oculto do mistério se escondeu, sei que o levas todo em ti, não me ensinas. E eu sou só eu, só eu, só eu.
Elas se abraçam e Dona Edith se mostra extremamente emocionada. Roteiro e direção, Daniel Fagundes. Em seguida, demais créditos. Calar com as coisas, não contestar, não faz parte de mim. Assim como não faz parte de mim ter medo de enfrentar dificuldades. A única dificuldade que para mim parecia que ia me afogar foi a perca da visão. Mas ao longo de quase 5 anos que eu fiquei parada, eu voltei com tudo. Voltei enxergando com os passos de outras pessoas amigas, com os olhos, e estou aí. E nesse momento o olhar de Edith me dá muita força, muito significado, de que assim como eu recebi, eu posso passar através de quem eu recebi. Edith se emociona ao dar o depoimento na antiga estação de trem de Pirapora. No fundo, eu espero que os meus olhos sejam brilhos e luz para muitos outros olhos. Obrigada, gente. Não tenho mais condições de falar. Obrigado, Zazá. Obrigado, meus amores. A poesia é um sonho, sonhando eu posso voar. Voando eu sou Edith, na terra eu sou Zazá. A poesia é um sonho, sonhando eu posso voar. Voando eu sou Edith, na terra eu sou Zazá. Me despedi do Gaiola, das Carrancas e do Rio, deixando Minas pra trás, tristeza, medo, vazio. Olhando pra Pirapora, pensando naquela hora que era pra nunca mais. Olhando pra Pirapora, pensando naquela hora que era pra nunca mais. Guerreiras da flor de lis, poetas da cooperifa, guiando como aprendiz, prismando versos e cores. Suspiros, gritos, desejos, eu vejo tudo que vejo nos toques dos meus amores. Suspiros, gritos, desejos, eu vejo tudo que vejo nos toques dos meus amores. Figueira grande me abraça, luar da periferia, dançar ciranda na praça, nada resiste à alegria. No bar do Zé Batidão, o velho e bom coração explode em poesia. No bar do Zé Batidão, o velho e bom coração explode em poesia. A
poesia é um sonho, sonhando eu posso voar. Voando eu sou Edith, na terra eu sou Zazá. A poesia é um sonho, sonhando eu posso voar. Voando eu sou Edith, na terra eu sou Zazá.